Seguir-te-ei, Senhor, por onde fores, nem que seja a distância de teus passos, sustendo a minha cruz aos ombros laços, cansado de chorar imensas dores, contigo irei aos trilhos redentores, deixando aquém mazelas e fracassos, buscando a paz que existe nos teus braços, o excelso amor de todos os amores. Não mais desejo caminhar a esmo, esquecido de ti e de mim mesmo, nas sendas escabrosas da ilusão. Não me deixes, portanto, vacilar no anseio que me leva a te entregar de uma vez para sempre o coração. No anseio que me leva a te entregar de uma vez para sempre o coração. Seguir-te-ei, Senhor, por onde fores, nem que seja a distância de teus passos, sustendo a minha cruz aos ombros laços, cansado de chorar imensas dores, contigo irei aos trilhos redentores, deixando aquém mazelas e fracassos, buscando a paz que existe nos teus braços, o excelso amor de todos os amores. Não mais desejo caminhar a esmo, esquecido de ti e de mim mesmo, nas sendas escabrosas da ilusão. Não me deixes, portanto, vacilar no anseio que me leva a te entregar de uma vez para sempre o coração. No anseio que me leva a te entregar de uma vez para sempre o coração. gentileza, auxílio e perdão.
Nunca houve tanto amor sobre a terra, nunca houve tanto canto de paz, nunca houve tanto brilho nas estrelas, enfeitando o céu do nosso mar. Viver um sonho feliz, sonhar com a chuva em pingos de luz. Viver um sonho feliz, sonhar com a chuva em pingos de luz. Basta sorrir, vamos cantar. É nova era, é tempo de amar. Basta sorrir, vamos cantar. É nova era, é tempo de amar. Nunca houve tanto amor sobre a terra, nunca houve tanto canto de paz, nunca houve tanto brilho nas estrelas, enfeitando o céu do nosso mar. Viver um sonho feliz, sonhar com a chuva em pingos de luz. Viver um sonho feliz, sonhar com a chuva em pingos de luz. Basta sorrir, vamos cantar. É nova era, é tempo de amar. Basta sorrir, vamos cantar. É nova era, é tempo de amar. Basta sorrir, vamos cantar. É nova era, é tempo de amar. Basta sorrir, vamos cantar. É nova era, é tempo de amar. Naveguei por um mar no além e cheguei onde eu queria. E vocês iam comigo também aportar a alegria. Um cais de paz, a flor do amor cultivarás e brilhará sem nunca cessar. O bem maior renascerá e chegará
porto da esperança. Naveguei por um mar no além e cheguei onde eu queria. E vocês iam comigo também aportar a alegria. Um cais de paz, a flor do amor cultivarás e brilhará sem nunca cessar. O bem maior renascerá e chegará pelo porto da esperança. A flor do amor cultivarás e brilhará sem nunca cessar. O bem maior renascerá e chegará pelo porto da esperança. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em nossos corações cada vez mais, nos fortalecendo e nos amparando em nossos processos de superação de nós mesmos. Hoje, a nossa leitura será do capítulo 76, Fermento Espiritual, e do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier. Vamos ver o que nós recebemos hoje de contribuição para as nossas reflexões e os nossos processos de despertamento espiritual. Muito bem. Capítulo 76, Fermento Espiritual. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. O fermento é uma substância que excita outras substâncias e nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental, inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. E toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor,
enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes, em segundo, gera hábitos e depois governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor, se lhe revela reto e limpo. Observe que texto maravilhoso, Quantas coisas a pensarmos, assumirmos nossas responsabilidades. Normalmente, quando se fala no fermento espiritual, se acaba se vinculando à fé. E aí vamos dizer assim, como um artigo religioso. Mas quando nós lemos o texto, nós observamos que, para além dos limites da religião, para a questão comportamental, para a questão da conduta, para a questão social, para a questão antropológica, para a questão filosófica, para a questão psicológica, para a questão política, para a questão moral, para a questão ética, para as questões espirituais, mediúnicas, para as nossas relações, para o nosso lar, para os nossos ambientes de trabalho, as relações profissionais. Mas eu estou tentando e a pessoa só faz isso e aquilo. E você tem feito o quê? Mas a pessoa não muda. E você tem feito o quê? Porque a pessoa me diz isso e aquilo. E você tem feito o quê? Porque o meu sono, minha insônia, meus sonhos, meus pesadelos. E você tem feito o quê? Porque minhas companhias espirituais, porque os obsessores que não me largam, porque... E você tem feito o quê? Porque o meu patrão... E você tem feito o quê? Estamos entendendo, não? Mas só pergunta a mesma coisa. E você tem feito o quê? Às vezes continuamos só pensando fora, responsabilizando o outro, o mundo, Deus. E você tem feito o quê? Para ser diferente, para que as coisas aconteçam de forma diferente. Só reclamar, só pedir para que os outros mudem, só esperar para que Deus realize as coisas para você, não resolve a questão. Embora as pessoas tenham que mudar também. Embora o mundo precise mudar também. Embora Deus continue fazendo por todos nós, também precisamos mudar. Também precisamos mudar. Isto.
Observa, o fermento é uma substância que excita outras substâncias. O que Emmanuel está nos dizendo? Nós excitamos as pessoas, nós provocamos. Ah, mas eu não falei nada. Às vezes só a nossa presença. Às vezes sem abrir a boca, gritamos com a nossa vibração, com o nosso jeito de ser, com a nossa turbulência mental, com as nossas necessidades, com as nossas carências, com as nossas exigências, com as nossas censuras, mesmo que silenciosas. Quando nós vamos descobrindo essas questões, e olha o que Emmanuel nos diz, nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. E aí, em um pequeniníssimo parágrafo de 3 palavras, ele coloca todo o núcleo da questão. Ninguém vive só. Ninguém vive só. E aí nos diz das milhares das expressões de pensamento. Nos fala da atuação mental, que era inevitável. Nos fala das influências nas emissões, direta ou indireta, e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. Se eu falo com educação, se eu não falo com educação, se eu falo com amorosidade, se eu não falo com amorosidade, se eu sou agressivo, se eu sou ofensivo, eu estimulo o outro ao mesmo, e o outro só não irá cair na situação ou na armadilha se estiver atento, se exercitar a questão, senão nós caímos com facilidade, muita facilidade, muita facilidade. E observe que Emmanuel conclui falando de deslealdade. E aí ele vai dizer, todas as vezes que não formos sinceros, é provável, porque pode ser diferente, que o interlocutor seja igualmente desleal. Já que não está dizendo a verdade comigo, então eu também vou mentir. Já que está inventando, eu também vou inventar. Mas isto é quem não tem ainda clareza e a firmeza para lidar com as situações. Não para aí, irmão Emmanuel. Nos fala de modos e costumes. Nos fala dos nossos passos. Nos fala de nossa posição. Nos fala de nossas experiências e do conhecimento. Nos fala de nossas atitudes e atos.
nos fala da observação, do centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes, que nós interferimos, provocamos, acirramos ou suavizamos, despertamos compreensão, remetemos à reflexão. E aí nos fala do processo, único processo. Isso. E aí nos diz, nos define o que é reformar edificando. É aceitar as sugestões do bem, reformar edificando. É aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Isto. Pare e pense um pouco. Reformar edificando é aceitar as sugestões do bem. E, não só isso, e praticá-las intensivamente. Não de vez em quando. Por intermédio das nossas ações. Mas como eu vou fazer isso? Através das nossas ações, através das nossas ações, Aí Emmanuel nos diz: nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A ideia que se materializa na imagem e que se transforma concretamente no ação ou no objeto, E nos oferece uma definição de mente. A mente, em razão disso, a mente é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. E quem pode ler nossa mente, quem pode ver nossa mente, quem pode observar nossa atitude, quem pode observar nosso comportamento? Mas observação da atitude, a observação interna. Aí a externa, se alcança a atitude observando o comportamento. Mas e o que é atitude, Diz respeito à nossa inclinação. Eu parto então do seguinte pressuposto: as coisas são como são? Não necessariamente nós as fazemos. E a observação interna, qual é a sua inclinação? Qual é a sua tendência? Quando falamos de atitude, estamos falando de inclinações, de tendências. E então nosso irmão Emmanuel conclui com um parágrafo final que sintetiza: pensamento é fermentação espiritual. Então cuidado com o que você pensa. Pode fermentar para o bem ou para o mal, a depender do pensamento, ou seja, das ideias que vivem em nossas mentes. Em primeiro lugar, ele nos dá agora um caminho. Em primeiro lugar, estabelece atitudes, que acabamos de explicar. Em segundo lugar, gera hábitos, então atitude e hábitos. Depois, governa expressões e palavras. Expressões e palavras. Mas eu não falei nada, mas disse.
mas disse com a sua expressão. Mas disse com a sua expressão. Ah, mas eu falei sem pensar. Pois disse com as palavras. E então, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Geramos energia e lançamos. E aí, a depender do que a gente fale, do que a gente expresse, vai indicar o quanto estamos reto e limpo, como nos diz o texto em suas últimas palavras. Como nós buscamos fazer para realizar essa característica do fermento espiritual de maneira que possamos desenvolver cada vez mais possibilidades significativas, renovadoras, de enriquecimento espiritual. Ah, mas tem gente que não tem a possibilidade. É verdade. Mas tem gente que tendo não quer, não aproveita, não se esforça, não faz nada para ser diferente efetivamente. Então somos chamados por Jesus. Então somos chamados para vivermos uma condição maior e mais significativa em termos da nossa espiritualidade. Pensemos sobre esse processo, esse texto maravilhoso que nos leva naturalmente a construir uma possibilidade diferenciada. Vamos fazer uma oração para lermos uma página do Evangelho. Jesus, amigo querido, que a tua bondade e o teu amor nos envolva cada vez mais, nos dando uma direção nova que nos permita, portanto, renovar as nossas ideias, os nossos pensamentos, as nossas palavras, a nossa forma de pensar. Alegra-nos, Senhor, muito estarmos despertando para a nossa espiritualidade, para que as nossas buscas sejam cada vez melhores e assim possamos nos realizar. Para que assim possamos despertar em nossas vidas o melhor que possamos isto. Graças te damos, Senhor Jesus, por sentirmos a tua presença e o teu amor, as tuas energias e a tua paz. Que assim seja. Muito bem. E capítulo 19, A fé transporta montanhas. A parábola da figueira que secou.
E esse texto nos faz pensar em 3 aspectos importantes, pelo menos, pelo menos. Parábola da figueira que secou, capítulo 19, e o seu título é A Fé Transporta Montanhas. Vamos ao texto do Evangelho, Vamos nos aproximar do Evangelho. Vamos buscar ter essa relação de proximidade. Vamos ser amigos do Evangelho, Quando saíam de Betânia, ele teve fome. Ele quem? Jesus. E vendo de longe uma figueira, foi ver se encontraria algum fruto. E aproximando-se, só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém coma de ti fruto algum. E os discípulos o ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela secara até a raiz. E Pedro, lembrando-se da fala de Jesus, disse-lhe: Mestre, vê como secou a figueira que amaldiçoaste? Jesus, tomando a palavra, disse-lhes: tende fé em Deus. Em verdade vos digo que aquele que disser a esta montanha: levanta-te e lança-te ao mar, sem hesitar em seu coração, mas crendo firmemente que tudo o que disser, tudo o que tiver dito acontecerá, assim verá acontecer. Quem nos diz isso? Marcos, no capítulo 11, versículos 12, 13, 14 e 20 a 23. Mas temos mais, Vamos entender o símbolo, A figueira seca simboliza as pessoas que não têm senão a aparência do bem, mas que na verdade não produzem nada de bom. Simboliza os oradores que têm mais brilho que solidez. Suas palavras têm um verniz superficial, agradam aos ouvidos, mas quando são investigadas, nada de bom para o coração encontra-se nelas. Após terem sido ouvidas, resta a pergunta sobre que proveito se tirou delas. Também simboliza todas as pessoas que possuem meios de serem úteis e não o são. E todas as utopias, todos os sistemas vazios, todas as doutrinas sem base sólida. O que lhes falta na maior parte do tempo é a fé verdadeira, a fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Numa palavra, a fé que transporta montanhas, pois são árvores que têm folhas, mas não frutos. Por isso Jesus as condena à esterilidade. Chegará o dia em que secarão até a raiz, ou seja, todos os sistemas e todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem para a humanidade serão reduzidos a nada. E todos os homens voluntariamente inúteis, que não utilizaram os recursos que tinham em si, serão tratados como a figueira seca. E então, eu pergunto: eu estaria em alguma situação na condição da figueira que secou? Gente, eu podia ter feito alguma coisa e eu não fiz nada. Meu Deus, eu poderia ter contribuído, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter despertado uma outra realidade, mas eu não fiz. Para de lamentar e começa a fazer.
O ano que vem? Pode ser. Em dezembro? Pode ser. Dia da criança? Pode ser. Dia dos pais? Pode ser. Está ficando mais perto. Aham. Isto. Logo é o que eu recomendo. E então nos preparamos para a outra perspectiva que Allan Kardec nos oferece, que é o do item 10, quando se refere à questão dos médiuns, da mediunidade, que não podemos deixar de fora. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos, suprem os órgãos materiais que lhes faltam, transmitindo-nos as instruções deles. Por isso são dotados de faculdades específicas para essa finalidade. Nesses tempos de renovação social, os médiuns têm uma missão particular. São árvores que devem dar o alimento espiritual a seus irmãos. Por isso estão sendo multiplicados para que o alimento seja abundante. Isso. Vamos fazer algo efetivamente para que o mundo seja melhor? Depende de cada um de nós. E para que sejam encontrados em toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que não haja deserdados, e para provar aos homens que todos estão sendo chamados. O chamado é dado, mas podemos dizer que não. Temos todas as oportunidades de conviver, de aprender, de despertar nossa consciência. Não, mas eu não quero, não, eu não acredito, não, eu acho que não pode ser assim. Não, será que é assim mesmo? Vai ficar na dúvida. E não vai buscar. O que nós estamos fazendo? Estamos atendendo o chamado de Jesus, de Deus, mas se eles desviam de seu objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a utilizam para fins fúteis ou nocivos, se a colocam a serviço dos interesses mundanos, se em lugar de frutos salutares produzem maus frutos, se recusam a torná-la proveitosa para os outros, produzem maus frutos, se recusam a torná-la proveitosa para os outros, e se não tiram proveito dela para si mesmos, aprimorando-se, então eles são como a figueira seca. Deus lhe tirará um dom que se tornou inútil em suas mãos, a semente que não sabem fazer frutificar e que os tornará presas de maus espíritos. E então, como que nós vamos lidar com essa situação? Como que nós nos permitimos realmente trabalhar essa possibilidade? De que forma? De que forma?
Vamos ser os médios que simplesmente se agradam de ficar, porque isso aconteceu comigo, porque... E quando vamos dar utilidade à nossa expressão mediúnica? Quando vamos dirigir as nossas possibilidades em um esforço de melhoria pessoal, auxiliando os outros, Se eu faço o evangelho, leio, comento com vocês e não tiro nada para mim, para meu crescimento, para minha expressão de vida, o que eu estou fazendo por mim mesmo? Nada? Porque eu pensei que talvez... porque ninguém me entende. Ninguém lhe entende. Mas isto é muito sério. Como pode ninguém lhe entender? Como pode ninguém lhe entender? Talvez nem Deus lhe entenda. Não, Deus, claro que ele entende. Ele só não responde às minhas perguntas, ele só não me diz o que eu preciso fazer para conquistar tudo o que eu queira. Ele já disse. E Jesus nos trouxe essa lição: faz por ti que eu te ajudarei, mas faz o suficiente, acrescentamos nós. O suficiente. O suficiente. Mas aí já está inventando coisa. Não foi isso que Jesus falou. Não precisava. Não precisava. É assim, enquanto nós não nos abrimos, enquanto nós nos prendemos, enquanto nós nos escravizamos a esses processos, nossa vida fica meio sem sentido. Observa. Mas se eles desviam de seu objetivo providencial, a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a utilizam para fins fúteis e nocivos. O que é ser fútil? O que é ser nocivo? Mediunidade não é para se ficar brincando. Não é para as vaidades, embora muita gente se envaideça com ela. Precisamos entender. Precisamos reconhecer esse sentido maior. Pensar. Senhor Jesus, eu queria tanto. Eu queria tanto lidar com essa questão. Eu queria tanto, mas ninguém me ajudou. E Jesus nos diz o quê? Ninguém lhe ajudou, Que coisa séria. Que coisa séria. Ninguém lhe ajudou. Mas isto dependeria da ajuda dos outros ou da sua decisão, da sua palavra acertada, do seu pensamento correto, da sua atitude, das suas ações,
dos seus comportamentos, das suas expressões. Como por vezes nós lidamos com essas questões. Que maravilha seria despertarmos os sentimentos mais nobres em nossos corações. Como seria bom não sermos a figueira seca, a que não produz, a que não ajuda. Como é bom ser a figueira frutífera, que contribui, que colabora, que ajuda, que realiza, que faz a sua parte e que a sua parte serve para diminuir a fome, a sede, o frio, o abandono, a enfermidade própria e dos outros. E assim nós vamos descobrindo todos os sistemas e todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem para a humanidade serão reduzidos a nada. E todos os homens voluntariamente inúteis, que não utilizaram os recursos que tinham em si, serão tratados como a figueira seca. E então, como nós vamos trabalhar essa questão? Mãos à obra, disposição, sinceridade consigo mesmo, honestidade. Vamos atribuir valor ao que presta e fazermos o que esteja ao nosso alcance para as realizações. Vamos. Mas eu ainda não me sinto disposto. Bora. Vai desenvolvendo o hábito, vai. Devagar, mas sempre. Vai despertando suas possibilidades. Vai se alegrando em fazer o que precisa ser feito. Para o seu bem, para o bem dos outros. E então, alcançamos as possibilidades que abraçamos, Então, cabe a cada um de nós, certo? Vamos então, agora conduzir o tratamento espiritual, buscando cada um oferecer o melhor que pode de si, para si mesmo. E à medida que melhoramos, melhor para os outros, porque nos tornamos pessoas melhores, Melhores. Então, se coloca, já deve estar possivelmente em uma posição confortável para você, respira fundo, despertando mais e mais as disposições realizadoras. Isto. Muito bem.
Muito bem. Vamos vibrar no que presta, no correto, no que deve ser, Respira suave e profundamente, solta, relaxa. Respira suave e profundamente, solta, relaxa. Respira suave e profundamente. Isto. Ótimo. Muito bom. Isto. E vamos mais e mais nos sentindo felizes, envolvidos na energia superior, sentindo o fluxo em seu coração. A equipe espiritual lhe atendendo, aplicando os passes, dispersando as energias concentradas, harmonizando os seus centros de forças. Genésico, solaro-gástrico e sumerais, cardíaco, laríngeo, frontal, coronário. Isso, os humerais, o básico, isto, passes longitudinais, trabalhando e liberando todo o seu sistema energético, o seu fluxo natural. E à medida que você vai vibrando e se envolvendo, sua vibração se ativa, sua aura se amplia. Você relaxa, as dores se esvaem. O fluxo de energia na sua cabeça, sua circulação fluindo naturalmente, irrigando o seu cérebro, eliminando dores de cabeça, enxaquecas, pesos. Respire e relaxe. Tire o peso do mundo que você coloca em seus ombros. Respire. Relaxe. Sinta o amor de Deus em sua vida. Agora estão usando energias e trabalhando as tensões nos órgãos, Isto. Respire suave e calmamente. Sentindo as vibrações de amor. Sentindo paz. Paz. Muita paz em seu coração, muita paz em sua vida, muita paz, sempre. Os procedimentos desobsessivos já foram concluídos. A água já foi fluidificada. Sinta um pouco mais esse sentimento, essa sensação de leveza que você experimenta agora. E vamos agradecer, Obrigado, Jesus, por todas as possibilidades que nos oferece, Senhor. Que nos acolhe, Senhor, com tanto carinho, como aquele abraço bom que nos traz de encontro ao seu peito. E nos sentimos tão acolhidos, tão protegidos, Senhor. Muito obrigado por nos sentirmos verdadeiramente amados, cuidados, protegidos, seguros contigo. Ilumina mais e mais as nossas expressões do ser.
as ideias, os nossos julgamentos, os nossos raciocínios, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas condutas, as nossas expressões e palavras. Obrigado, Senhor, por todos que nesse momento estão vibrando conosco em oração e ajudando em todos os tratamentos, sejam trabalhadores, especificamente da reunião, que sabe do compromisso, ou aqueles outros que espontaneamente vibram na tentativa de auxiliar também tantos quantos, Senhor, onde quer que estejam em atendimento e sintam as necessidades. Ó Senhor Jesus, dai-nos a oportunidade de modificarmos a nós mesmos. Que a tua paz cada vez mais esteja conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Então, hoje, terça, 20 horas, Evangelho e tratamento espiritual. Fluidoterapias, obsessão que precisa. Quinta, 8 horas da manhã, Evangelho e tratamento espiritual. No domingo, 18 horas, palestra e tratamento espiritual. Então, desejo para todos muita paz, que possamos durante essa semana fazer nossos exercícios de amigos do Evangelho e também da figueira produtiva, em que é possível sim gerar, produzir frutos para quem precisa, inclusive para nós mesmos. Muita paz, muita luz em nossas vidas, saúde em plenitude para todos nós. Até nosso próximo encontro. Deus abençoe todos. Sozinho estava a lamentar a minha dor, chorava triste sem ter esperança. Minha canção era de quem não tinha amor, só tinha a presença das lembranças. E foi Jesus quem te enviou pra me ajudar, pra me transformar no que sou. Tu és amor, tu és Jesus. Por isto não me canso de dizer que te amo, Cavaleiro da Luz. Quero dizer do bem que você me faz. Quero falar da luz que emana de ti, que sou feliz, pois estás junto a mim. Quero viver no teu viver a minha vida. O meu cantar é o cantar dos que acreditam, pois sei que estás em todo lugar, no mais alto dos céus, no fundo do mar, na brisa do ar que alimenta a esperança. Francisco
risco. Quero estar em ti sempre, que minha alma esteja sob a tua paz. Jesus está em ti e tu estás nas aves do céu, nos peixes do mar, na natureza em flor, na presença do amor. Vem me ajudar a carregar a cruz, Francisco, cavaleiro da luz.